Paz, Senhor, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. E nós vamos hoje para mais uma aula nossa do curso médio em Teologia, Doutrina do Espírito Santo, ou Pneumatologia ou Paracletologia. E nós hoje vamos ingressar na nossa 8ª aula. Antes disso, vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que irão assistir essa aula para que tirem o melhor proveito possível, para a glória do teu bondoso nome. Então, queridos, nós vamos hoje para a nossa 8ª aula. Nosso conteúdo programático de hoje é esse aqui. Hoje nós vamos trabalhar com os dons do Espírito Santo. É um tema muito interessante, então a gente vai ingressar nos dons. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com os dons de elocução, depois revelação e poder. Mas aqui é um tema muito interessante sobre os dons do Espírito Santo, que há muita confusão. Tem o pessoal sensacionista, né, que a gente vai dar uma olhada neles aqui, a gente já falou sobre eles, tá? Não é porque há exageros que nós devemos desconsiderar a existência dos dons. Isso tem que ser pontuado com muita propriedade. Felizmente, há exageros, mas isso não aniquila a existência dos dons espirituais, tá? Vamos lá, deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Dons espirituais. Primeira questão que a gente tem que se atentar é que para ter esses dons espirituais, você não precisa ser super crente, né? Tem gente que acha que tem que ser super crente para ter os dons espirituais. Não. O Espírito de Deus nos conhece muito bem e conhece as nossas fragilidades. Se você se atentar, não é garantia de salvação também, tá? Não é garantia de salvação. Se você observar a igreja de Corinto, não era modelo de santidade para ninguém. Até um questionamento, né? Como pode Deus atuar sobre a igreja de Corinto, uma igreja tão complicada e tão problemática? Olha o que diz aqui, ó, em Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, milagres aqui, ó, dom de operação de poder, né, que são os milagres. Profecia, dom de elocução, expulsão de demônio, também está relacionado nos dons de poder. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Então se atente bem, que não é porque os dons espirituais não são garantia de salvação. Garantia de salvação está em Cristo Jesus, em nascer de novo e aceitar Jesus. Por isso nós devemos entender, os nossos irmãos tradicionais que creem que os dons cessaram, são salvos na pessoa de Jesus, tá? Só não desfrutam dessa disposição dos dons para os dias atuais, mas são salvos na pessoa de Jesus. Então a gente tem que ter esse conceito. A igreja de Corinto mesmo era uma igreja que não era padrão de santidade para ninguém, meu irmão, para ninguém. Preste atenção na igreja de Corinto. Você vai ali, facção. Capítulo 1, Paulo, facção. 3, facção. Chama eles de carnais. Não trato vocês como espirituais. Aí você anda um pouquinho, capítulo 5, acha que vai melhorar o camarada. Sexto, dormindo com a madrasta. Você fala, vai melhorar capítulo 6, litígio. O irmão processando o outro. Você acha que vai melhorar capítulo 7, problemas nas relações matrimoniais. Você acha que vai melhorar capítulo 8, problemas com coisas sacrificadas aos ídolos. E assim por diante. O 9 também trata um pouquinho. E aí você acha que vai melhorar a ceia. Quando você chega na ceia, você fala, bom, aqui vai ter uma refeição coletiva junto com a ceia, mas era um egoísmo enorme, que até o Paulo vai tratar do amor ali no capítulo 13, salvo o melhor juízo, acho que é o 13, que trata do amor. Por quê? Porque era um egoísmo enorme. Quem chegava antes comia, quem chegava depois passava fome. Como havia aqueles grupinhos e aquelas panelinhas, então, assim, a pessoa levava a refeição ali, a parte da refeição, para comer o grupinho dele. E aí comia mais rápido ainda, porque o outro indivíduo de outro grupo, que seja de Paulo, que seja de Pedro, não chegou ainda, vamos comer para que não sobe nada para ele. Então, se você se atentar, era uma igreja que tinha facções, era uma igreja que tinha incesto, era uma igreja que tinha litígio,
uma igreja que tinha envolvimento com coisa sacrificada aos ídolos. Havia até alguns que se envolviam com liturgia de sacrifício ou oração por mortos. Paulo até fala, por que vocês estão orando pelos mortos aí? Ou fazendo oferendas e pedidos por mortos. Então, era uma igreja que tinha situação complicada. Só que se você pegar 1 Coríntios 1,7, Paulo diz, nenhum dom vos falta. Ela tinha tantos dons espirituais que ela acaba que essa carta é a carta mais detalhada sobre dons espirituais. Os 9 dons estão ali, certo? Nós temos em Romanos 12, Paulo trata algumas coisinhas ali, dons naturais e dons espirituais. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, Paulo trata sobre o quê? Sobre dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são os tidos dons ministeriais. Mas dons espirituais com intensidade é aqui, nesse texto de Corinto, entendeu? Capítulo 12 ao 14, ali naquele bloco que Paulo trata com intensidade sobre dons espirituais, sobre os dons de locução, com muita propriedade. A carta o texto mais detalhado sobre dons espirituais está nesse bloco de 14, de 12 a 14 da carta escrita aos irmãos, ali da cidade de Corinto. Então, assim, 1 Coríntios 12 ao 14 é a principal carta sobre dons espirituais, justamente porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Então, 1 Coríntios 1,7 diz, vocês têm todos os dons, nenhum dom falta para vocês. Vocês têm os 9, de elocução, de revelação, de poder, todos os dons vocês têm. Os 9 dons vocês têm, os 9 dons espirituais. Não falta dom para vocês, falta o quê? Saber lidar com eles. E eu estou aqui escrevendo para ensinar vocês a lidar com esses dons, a conviver com esses dons. Então, vocês não têm necessidade de dons, vocês têm até todos que são necessários, mas vocês não sabem lidar com isso. Então, a igreja que tinha mais dons era a igreja mais problemática, porque a gente entende que os dons não são garantias. Se você passasse na frente da igreja de Corinto, você fala, rapaz, tá só no mistério ali, eu vou congregar nessa igreja, olha, só poder, revelação, milagre, cura, profecia, rapaz, língua estranha, interpretação de língua, só um mistério essa igreja aqui, não é? Eu falei assim, rapaz, eu vou congregar nessa igreja aqui, o negócio tá pegando fogo aqui, mas isso aqui é do Menefly, né? Do Mantos Névias a 1000 graus, não é nem 500 graus de puro fogo santo e poder, como canto por aí, não. 1000 graus, o negócio tá fervendo aqui. Só no Mantos, só no Menefly, só no Névias, só o Glória. Aí você entra lá, pai, mas aquele camarada ali, aquela mulher, né, madrasta dele, ele tá com ela, que rolê é esse? Aí você vai falar assim, mas aquele irmão tá processando o outro, nem olha pro outro, nem conversa com o outro. Pai, mas aquela panelinha ali. Deixa eu entrar aqui. Não, você vai fazer parte de que grupo? Grupo? Que grupo? É grupo de cantar na igreja? É da mocidade? De circulação? Criança? Tá, não, departamento? Não. Não. Aqui nós temos os grupos, as divisões, as facções. Os times, o time do Paulo, o time do Pedro, o time de Cristo, o time de Apolo. Qual time que você vai fazer parte? Time, divisão, facção na igreja? Eu achei que essa igreja era a igreja do poder, a igreja dos dons, a igreja do mistério. Não, essa igreja aqui é uma igreja problemática. Então, que não existe. Aí a gente vai ver que não existe igreja perfeita. Se você está atrás de uma comunidade cristã perfeita, você nunca vai achar aqui na Terra. O próprio Senhor Jesus disse que o joio estaria no meio do trigo. Então, o joio vai estar na sua igreja. Sua igreja tem joio e tem bastante, irmão. Joião, joio gordo, joio magro, joio grande, joio pequeno. Joio que senta até no púlpito. O joio chega a sentar no púlpito, na nave da igreja, no púlpito, tá? Entendeu? Joio que se disfarça de pastor, joio que se disfarça de crente, de ovelha, joio que está na nave, joio... Não existe igreja perfeita. Não existe comunidade cristã perfeita. Se você está atrás dela, você vai ficar a vida inteira procurando, não vai achar. Porque o próprio Senhor Jesus já nos advertiu previamente. O Senhor Jesus foi previdente. Ele já previamente disse, olha, eu vou semear boa semente, mas vai ter joio. E o joio está dentro de todas as igrejas. Todas as igrejas têm joio. Todas as comunidades cristãs têm joio. Todas as comunidades cristãs têm pessoas problemáticas. Pessoas que têm problema. É diferente. Pessoas que têm problema precisam ser ajudadas pela igreja. Pessoas que são problemáticas. Elas são os problemas. E as pessoas são problemáticas, elas são o joio. Elas precisam ser tiradas da igreja, porque elas são o joio. Então a gente não tira, né? Porque vai chegar o tempo de tirar, mas essas pessoas, o joio, ele é o problema. Ele é a pessoa problemática.
Já nós temos a igreja com pessoas com problemas. As pessoas com problemas precisam da palavra, precisam do auxílio, da orientação de Deus, da ajuda de Deus para sair do problema. Então nós temos pessoas que estão com problema e pessoas que são o problema. As pessoas que são o problema, esse é o joio. As pessoas que estão com problema estão ali porque precisam do auxílio, da direção de Deus, da ajuda de Deus para se organizar na vida. E a igreja tem esse tipo de gente, pessoas que estão com problema, pessoas que são o problema, e o pastor que está ali no meio, tentando nem ser o problema, né? Nem ser o problema, e nem estar com o problema, mas ele está tentando ajudá-los ali, de alguma forma. Então não existe comunidade perfeita. Existem pessoas que são o problema e estão na igreja. Existem pessoas que estão com o problema e estão na igreja. Eles estão, precisam ser ajudados. Esses que são, dá vontade de tirar eles, mas a seu tempo Deus lhe dará o devido lugar. Então, entenda, dons espirituais está relacionado à pureza da igreja. Olha, só uma igreja, uma comunidade cristã pura, limpa, cristalina, perfeita, que não tenha nem frieiros que a gente tem. Meu irmão, não existe. Te garanto que não existe. Você vai ficar a vida inteira procurando uma comunidade perfeita. Não. Por isso, essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza de Deus, essa é a beleza da bondade do Eterno. Atuar em nós, embora sejamos imperfeitos. Essa é a maravilha da misericórdia de Deus. Caso ele estivesse atrás de pessoas perfeitas, nenhum de nós seríamos usados. Nenhum, te garanto, nenhum. Eu tenho minhas dificuldades, tenho meus defeitos, minhas limitações, mas o Eterno, por sua bondade, por sua misericórdia, nos ajuda e nos auxilia. Então é isso, você não tem igreja perfeita. Você não é perfeito, nem eu sou perfeito. Estamos em processo de aperfeiçoamento com a atuação do Espírito Santo de Deus, com a atuação da palavra de Deus, naquele processo de santificação. Lembra que eu falei na aula passada? Então nós estamos nesse processo, mas perfeição só na eternidade. Então não procure igreja perfeita. Olha, eu quero uma igreja que eu tenho esses problemas aqui. Se você for para outra igreja, lá você só vai ter outros problemas diferentes, mas o problema vai continuar. E às vezes nós mesmos somos problema, porque nós criamos problema para nós mesmos. Então, não sejamos os problemas da igreja. Podemos ser pessoas com problema, mas não sejamos os problemas da igreja. E não procure igreja perfeita, que você não vai achar. Não procure comunidade que não tenha defeito, não vai achar. É um juízo de valor, certo? Um dia eu fui questionado por um antigo amigo, ovelha, aluno, e me questionou e disse, professor, e aí eu estou procurando uma igreja para congregar e tal. Eu falei, meu irmão, você tem que fazer juízo de valor. Você quer uma igreja para congregar? Vai com a sua família, leva a sua esposa e vê. Visita a igreja A, a igreja B, a igreja C, vê. Tem uma boa palavra? Tem. Pastora, cuida da igreja? Sim. A igreja, eu me senti bem, acolhido? Sim. É uma comunidade que eu me senti bem? Sim. Então faça parte daquela comunidade. Faça o juízo de valor, visite mais de uma e veja que você se sente melhor para você estar congregando nela. Às vezes você não se sente bem aqui, você se sente bem ali. A partir de você se sentir bem. Mas todas elas você vai observar que tem os seus pró e contras. Você vai fazer o juízo de valor. Isso aqui tem isso que é bacana, isso aqui tem isso que eu não achei interessante. Isso aqui tem isso que é bacana, isso aqui tem isso que eu não achei interessante. E você vai fazer o juízo de valor, aquela que você acha que se adequa melhor a você, entendeu? A igreja que tem uma boa palavra, um pastor que cuida das ovelhas e tal. Eu falei, você passa a congregar lá. Eu tenho certeza que o crente precisa estar numa comunidade cristã. Ele não foi feito para estar sozinho. A própria Bíblia fala de comunhão, fala de koinonia. A gente precisa estar vinculado a uma comunidade cristã para produzir para o reino, para contribuir, para exercer o ofício cristão. Se a gente ficasse isolado em casa, nem exercício cristão a gente iria exercer, tá? Então, assim, esse negócio de desigrejados, queridos, isso é suicídio espiritual. Não, a Bíblia, não existe base bíblica para desigrejado. Não existe. A comunidade cristã, a própria... Como que você vai, o batismo, os ofícios, queridos, os ofícios. Eu fico me perguntando, como vai exercer as ordenanças se não tiver uma comunidade organizada? Como que você vai batizar alguém se não tem uma comunidade organizada? Entendeu? Então, assim, como você vai celebrar a ceia se não tem uma comunidade organizada? O próprio Paulo pega Atos dos Apóstolos, gente, você vai vendo que ele vai evangelizando, estabelecendo presbíteros. Está aqui, ó.
Ele chama os presbíteros, ele vai estabelecendo a igreja, estabelecendo comunidade cristã, estabelecendo liderança. É antibíblico a igreja dos desigrejados, meu irmão. É antibíblico, não adianta. Você pode concordar ou discordar, mas está na Bíblia, meu irmão. Ou você arrumou outra ideia aí. É antibíblico. Olha aqui, ó. Vários. O Paulo aqui, ó. Atos 14, versículo 23, ó. E havendo-lhes por comum acordo consentido, eleito anciãos em cada igreja, com oração e jejum. Atos 14, 23. Aí você vai um pouquinho para frente ali, ó. Atos 19, 20, versículo 21, ó. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, já tinha. Então, Paulo vai estabelecendo ancião, alguém para cuidar da comunidade cristã, cria uma comunidade cristã, cria um local de reunião, e tem uma liderança, e tem um pastor, um presbítero, um diácono que o auxilia para cuidar da comunidade cristã. Não existe negócio de desigrejado, é antibíblico. Leia Atos dos Apóstolos, meu irmão. Leia Atos dos Apóstolos, vê o que você faz ali com Efésios 4 e 11, então, põe no bolso. O pastor, o evangelista, o mestre, põe no bolso ali, porque não vai ter comunidade cristã nenhuma para ele ser pastor, para pastorear, para ser evangelizar, para nada. Põe no bolso, aqueles dons ali. Não tem comunidade cristã, cada um serve em casa. Com as mídias que nós temos hoje, é suicídio espiritual. Tenta orar em casa para você ver. Você ora muito mais na igreja do que em casa. Na igreja você ora 10 minutos, em casa você ora 10 segundos. Se na igreja você ora 10 segundos, em casa você não ora nada. Fica só em casa para você ver a sua vida espiritual onde vai parar. Com esse monte de mídia, com esse monte de entretenimento, você tem que ter uma disciplina espiritual enorme para se dedicar a Deus. Tá? Então, é suicídio espiritual. Não procure igreja perfeita. Você não vai achar igreja perfeita, eu te garanto. Mas procure uma comunidade que você se sinta bem, que você produza para o reino. Ficar em casa, suicídio espiritual. Eu te garanto que é suicídio espiritual. Você vai ver que a sua vida espiritual vai cair muito. Por quê? Porque na comunidade cristã nós somos animados. Um é levado a se animar com o outro. Um irmão vai lá dar um testemunho que Deus fez uma obra na vida dele. Esses dias atrás estive pregando uma igreja com a irmã, Deus fez um milagre muito grande. O pastor virou para mim e falou: "Isso é saúde para a igreja." E você está lá no culto com um problema enorme, com um BO que você não sabe o que fazer. Vem um crente lá com um BO pior que o seu e fala: "Deus me livrou. Eu estava no último suspiro, estava morrendo afogado, ele me deu um canudinho, respirei. Estava morrendo afogado, ele me deu um tijolo, subi em cima, respirei. Daqui a pouco ele me tirou." E você fala: "Deus está comigo também, eu vou sair dessa." Então, essa é a questão. A comunidade cristã, um anima o outro, um ajuda o outro, ele vai lá e testifica, por isso da palavra, um canto, fala isso, aquilo vai te animando. Então, queridos, a comunidade cristã é essencial. É Atos dos Apóstolos. Tenta. Mas a igreja institucionalizada tem seu defeito. Vai ter. Vai ter. Juntou gente, tem defeito, meu irmão. Se você começar a fazer o culto na sua casa, não vamos ter igreja, não vamos ter nada, não ter liderança, fazer só culto em casa. Você vai ver que com o tempo vai ter uns BOzinhos ali. Vai ter problema, meu irmão. Põe a gente junto, tem problema. Deus é que tem paciência com a gente, que a gente não tem paciência nem conosco mesmo. Deus é que tem paciência. Então, se você tem que entender, igreja é lugar onde vai ter joio e vai ter trigo. Vai ter pessoas problemáticas, pessoas com problema. Então, escolha a igreja que você se sinta melhor e sirva a Deus. Não fique em casa. Fuja desse negócio de desigrejado que é antibíblico. Pega Atos dos Apóstolos. Esses caras desigrejados aí que eu fico vendo, pega Atos dos Apóstolos. Mas eu não concordo com a liderança do meu pastor. Então, procure outra que você concorde. Mas a outra também tem defeito. Então, o defeito não está na igreja, está em você. Então, você é o problemático e não a pessoa com problema. Tá? Então, o meu pensamento é esse. Procure uma igreja que você se sinta bem. Você vai ter problema, vai ter atrito, a relação humana é atritiva. Você vai ter atrito com o seu pastor, vai ter atrito com outro crente, mas tenha paciência, tenha longanimidade, tenha a graça de Deus e conviva. Aprenda a conviver. Aprenda a conviver, porque você tem que aprender a conviver na empresa, você tem que aprender a conviver em casa, tem que aprender a conviver na igreja, tem que aprender a conviver com a família, tem que aprender a tolerar e respeitar e perder. Algumas vezes a gente perde, algumas vezes a gente ganha. E perdoar, soltar, liberar a pessoa. Essa é a vida cristã. Então, não procure igreja perfeita, que você vai ter problema. Não vai achar e vai se decepcionar e vai perder a salvação. Tá? Então, siga esse conselho. Considerações. Muitos dizem que basta pregar o evangelho. Sim. Mas o Paulo disse que o evangelho que ele pregava, vinha acompanhado de palavras e obras, de poder, sinais, prodígios, virtudes do Espírito de Deus. Então veja que o evangelho acompanhado disso, meu irmão, ele tem um impacto muito maior. Ele abre as portas para que as pessoas te ouçam. Essa é a diferença, tá entendendo? Não estou dizendo que o evangelho não tem a capacidade de trabalhar na vida da pessoa, de transformar, de libertar. O Espírito Santo não convença ela. Mas quando acontece um milagre, quando acontece um sinal, lembra ali de Atos 3, o que aconteceu? Curou, quando curou o paralítico ali, o povo ficou tudo alvoroçado, dando glória a Deus, o que Pedro fez? Entrou com a palavra.
que acontece? O prodígio, o sinal, o milagre, ele abre a palavra do evangelho. Ele te dá aquilo que Paulo fala, a oportunidade de pregar o evangelho. Que às vezes você fica ali, malhando em um, em dois, conversando ali. Mas você imagina, cura um paralítico, todo mundo grita, o paralítico sai gritando no meio do povo, eu tô andando. O que o povo vai fazer? Todo mundo vai correr para lá, desesperado. O que aconteceu? Ele orou por mim e falou de um tal de Jesus aí que cura, e eu fui curado. Você tem noção disso? O povo vai olhar e vai querer ouvir essa pessoa. Claro, todo mundo desesperado, todo mundo doente, todo mundo precisando de um auxílio. E o que ele vai fazer? Vai pregar o evangelho. Atos 3, presta atenção, Atos 3. Quando cura ali o paralítico, que ele entra no templo gritando, glorificando, clamando a Deus, que o povo olha e fala assim, rapaz, mas esse meu moço estava ali, paralítico ali, desde de nascença, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo com esse moço aí? Quem que fez esse milagre? E você vai ver que o Pedro entra com a palavra. Dá uma lida em Atos 3, reflita bem isso. Então, ou seja, os sinais, eles não são necessários para a salvação, mas, nem para pregar o evangelho em tese em si, mas eles abrem a porta, eles chamam a atenção. É como se você chegasse e soltasse um rojão. Bum! Aí todo mundo olha para você e fala, agora eu vou falar. Tá entendendo? É isso que acontece. Os sinais, por isso que Paulo diz, sinais, prodígios, virtude no Espírito. Veja o sucesso do ministério de Paulo, meu irmão. Veja o sucesso do ministério de Paulo. Pregou na Ásia, pregou na Europa, tá entendendo? 2 continentes ali enormes, pregou na Ásia, na Europa, vários lugares, as viagens missionárias, viu o sucesso de Paulo, incomodava todo mundo, entendeu? Então ele diz, olha, sinais, prodígios, virtudes e milagres, quando você chega com o evangelho acompanhado dessas coisas extraordinárias, ele abre a porta. Eu lembro uma vez de um missionário, eu lembro de um fato envolvendo um missionário, eu não lembro detalhes dessa pessoa, mas eu lembro que ele contou que ele chegou numa região para evangelizar. E ele falou assim, muito tempo atrás, ele falou assim, não tinha o evangelho, não tinha chegado ali, ninguém conhecia nada, eu comecei a pregar ali, e é um esforço, ninguém me ouvia tal. Eu falei, Deus, me ajuda, faz um milagre. Ele disse que estava orando, não me lembro bem, Deus curou alguém ali, Deus fez um milagre extraordinário de uma pessoa que tinha uma enfermidade muito grave, séria, incurável lá. Deus fez um milagre extraordinário. Quando Deus fez esse milagre, a comunidade não era grande e saiu anúncio, e todo mundo dizendo que a mulher tinha sido curada, que o pastor orou. Meu irmão do céu, o povo foi em cima dele querendo ouvir o que era aquilo, o que era o que ele tinha para dizer. E ele disse que a igreja ali foi expandindo de forma extraordinária. Então, o que você tem que entender? O Espírito Santo pode trabalhar, sim, o Espírito Santo pode, basta pregar o evangelho, sim, a nossa obrigação é pregar o evangelho, nossa obrigação é semear o evangelho, nossa obrigação é falar de Jesus. Só que o que os sinais, os poderes, os milagres, os dons espirituais fazem? Principalmente os dons de poder ali, de milagre, de cura, eles chamam a atenção do pecador. Eles abrem as portas para a pregação do evangelho. Eles chamam a atenção. Acontece um milagre, o pecador... Atos 3, meu irmão. Leia Atos 3. O milagre aconteceu ali, o povo... Aí você vai e prega. Ou seja, ele atrai o pecador para ouvir a mensagem que você tem para pregar. Então, milagres é muito bacana. Por que que a igreja pentecostal cresce muito mais que as outras sensacionistas? Por causa disso, meu irmão. É fato. A gente tem que analisar a questão fática, meu irmão. Não ficar ali no blá, 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 na utopia, no pensamento, tal, na racionalização, no mundo das ideias. Eu acho interessante isso. A minha mente é prática, meu irmão. Querido, minha mente é prática. Minha mente não é filosófica, é jurídica, é prática. Minha mente é questão de utilidade. Eu só gosto de ficar no mundo das ideias, de como deveria ser, de utopia. Não, meu negócio é aqui, ó, arroz, feijão, vamos comer. Tá entendendo? Não. Eu não consigo entender essa questão. E você vai ver, no mundo pentecostal é isso, é praticidade, meu irmão. O camarada vai ali, ó, a portinha, ele abre, começa a orar lá, tal, Deus cura, daqui a pouco a igreja está cheia, e o povo, os doentes, os perebados, tá tudo lá, e Deus curando, Deus operando, e ele pregando, e Deus salvando. É isso aí, meu irmão. Presta atenção. Dá uma analisada no seu bairro, a igreja sensacionista que tem aí. Talvez não tenha nenhuma, eu te garanto que não tem nenhuma, principalmente a periferia, eu te garanto que não tem nenhuma. Você acha nos grandes centros uma igreja lá, parecendo quase um museuzão lá, que vai um pessoal tradicional, que entra na igreja e fica assim, só igual coruja no toco, meu irmão, só meditando ali, ó, só meditando. Querido, isso aí parece filosofia oriental. Meu irmão,
Me perdoe. Mas é uma verdade, jeito de trabalhar com fato. Por que o pentecostalismo cresce? Não é estelionato, não. É poder de Deus. O poder de Deus faz o quê? Os sinais, os prodígios, os milagres, aquilo que está em Atos 3. Só você meditar ali, meu irmão. Medite ali, Atos 3. Aconteceu o milagre. E isso aconteceu com Jesus também. Por que o ministério de Jesus chegou até nós? Por que o ministério de Jesus incomodou a comunidade da época? Por que o ministério de Jesus explodiu? Por causa disso, queridos. Por causa do quê? Milagre. Fazia um milagre, chamava a atenção do povo e ele entrava com o evangelho do reino. Pregava suas parábolas, ensinava e explodiu e chegou até nós hoje. Senão Cristo teria ficado lá, enterrado na Galileia lá. Olha, meu irmão, presta atenção. Onde ele mais pregou? Na Galileia, uma região que não servia para nada, não tinha nada, não era nada. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Tudo, meu irmão. Nada. Uma região de gentil, desprezado, de pobre. Por que chegou até nós hoje? Porque o Senhor Jesus, o seu ministério é acompanhado de sinais, de prodígio, de milagre. E quando ele fazia sinais, prodígio, de milagre, a multidão vinha, onde ele estava, atraía a multidão, ele entrava com o evangelho do reino, com a mensagem do reino, as boas novas do reino, e as pessoas aceitavam. Então, basta pregar o evangelho? Sim. Mas se puder usar, se tiver sinais, poder, ele atrai as pessoas para que você pregue. Ele chama a atenção das pessoas para que você pregue. Então, lembra de Atos 3. O sinal, o milagre, o poder, ele atrai. E quando atrai, você aplica o evangelho. Foi Pedro ali, meu irmão. É lindo aquilo. Dá uma lida pra você ver. Medita em Atos 3. Ali, ó. O milagre e o povo. A mensagem. É isso. Então, a gente precisa. É isso que é a resposta. Por que crescem os pentecostais? Alguém fala assim, por que os pentecostais crescem no Brasil? Demais. Por causa disso, meu irmão. Deus vai ali, faz um milagre, o ímpio vai lá e... Eu conheci várias famílias que se converteram por causa disso. Deus liberta a pessoa possessa, meu. Foi pra igreja possessa, babando, derrubando demônio, assim. Tava caindo demônio pelo ladrão. Caindo demônio pelo ladrão, babando. E Deus vai lá e liberta essa pessoa. Quando liberta essa pessoa, os demônios saem ali, tá empesteado, como diz na minha terra, de demônio. Tem demônio caindo, saindo pelo ladrão. Liberta essa pessoa. Ela vem para a igreja e traz a sua família. Então, sinal, prodígio, milagre. Ele atrai o pecador e você entra com o evangelho. Então, é bacana. Essa é a resposta. Por quê? Porque o pentecostalismo cresce muito mais que os cessacionistas. Tá? Os dons são sinais. É isso. São sinais. Esses sinais seguirão os que crerem. Jesus diz, esses sinais seguirão aos que crerem. O que eu acho interessante é que aqui fala de expulsar demônio. O cessacionista, eu nunca vi o cessacionista meio dado a expulsar demônio. Eu acho que é perigoso ele correr de demônio. Tá entendendo? Não. Eu acho que o cessacionista ele corre de demônio. Então, peraí. Os dons espirituais não estão em voga? Não. E o demônio? Você expulsa o demônio? Se quer alguém demoniado aí, você manda sair em nome de Jesus? Ou você sai correndo pelo amor de Jesus? O que você faz? Manda sair em nome de Jesus ou sai correndo pelo amor de Jesus? Essa é a questão. Então, esses sinais chegarão os que crerem. Você aceitou Jesus? Aceitou? Bacana. É para você. Você tem poder de expulsar demônio no nome de Jesus. Você tem que usar a autoridade no nome de Jesus. Não está em você essa autoridade, está no nome de Jesus. Não é você que expulsa, é Jesus. Não é você que põe o demônio para correr, é Jesus. Eu lembro uma vez que eu estava pastoreando e numa região que tinha muita possessão, meu irmão. E eu falei para os irmãos, falei assim, olha, se cair alguém endemoniado aqui, não liga para mim não de madrugada, que eu não vou vir não. Se vira com o seu demônio aí, dá conta do seu demônio aí, que é seu, tá por aí, você se vira com ele, expulsa ele aí. Eu não vou vir não. Se eu posso até vir, irmão, vou ficar muito atribulado. E eu lembro que eu falava, se vira, expulsa o demônio. Chamou você para expulsar, vai lá e usa o nome do poder do nome de Jesus. O demônio não sai só com oração de pastor, não. O demônio não sai no nome do pastor, não, sai no nome de Jesus. Você tem o nome de Jesus? Tem. Igual eu, então usa. Você pode usar o nome de Jesus igual eu. Então se vira. Caiu o demoniado, se vira. Expulsa esse demônio aí. Não liga para mim, não. Quero que você se vire e expulsa esse demônio aí. Se eu tiver aqui, tudo bem, mas se eu não tiver... Eu lembro que um dia o meu irmão chegou para o pastor, eu não dormi de noite, me chamaram lá porque uma pessoa ficou possessa e eu fui lá expulsar o demônio. O problema é que era a mulher do chefe, de um chefão aqui do crime aqui, e o cara colocou a pistola assim em cima da mesa e batia na mesa e falava que eu tinha que expulsar o demônio. E o demônio não queria sair e eu falei, Jesus do céu, o demônio sai ou eu morro.
E eu tinha que, aquele demônio tinha que sair de qualquer jeito. E eu fiquei um tempão lá, umas 2 horas pro demônio sair. E o cara batia na mesa, batia o cabo da pistola assim e tal. E eu, aí que eu ficava mais com medo. Não sei se era eu que tava com medo do cara ou o demônio tava com medo de Jesus. Por fim, ele disse que Deus libertou a mulher. E libertou. Eu falei, então, precisou de mim? Não. Se me chamasse, ia ser mais um para ficar olhando para aquela pistola, com medo da pistola, meu irmão. Já expulsou o demônio lá e glória a Deus. Então a gente tem que ter essa análise, tá? Seguirão os que crerem, não é pastor. Não está à disposição de pastor, está à disposição de todos. Presta atenção, disposição de todos, tá? Demonstração do Espírito e do poder. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Aquilo que eu falei para vocês. O poder de Deus, ele não é... Você basta pregar o evangelho, sim, mas o poder de Deus abre as portas para que você pregue o evangelho, entendeu? Abre as portas para que você pregue o evangelho. Basta pregar o evangelho? Sim. Você vai ter que pregar o evangelho? Sim. Mas como eu atraio as pessoas para me ouvir? O poder de Deus, dons espirituais atraem as pessoas. Você precisa pregar o evangelho. Basta você pregar o evangelho? Sim. Só que as pessoas têm que te ouvir. E como que eu faço para atrair essas pessoas? Milagre. Quando acontece milagre, sinais de prodígio, a atração das pessoas e o evangelho é pregado. Dons da vida dos apóstolos. Alguém pergunta, mas por que nós não vemos tantos milagres hoje como antes? Queridos, muitos milagres acontecem hoje. O problema é que quando você pega a Bíblia, você vai virando página. Parece que uma coisa aconteceu atrás da outra. Você vai ali, vira uma página, fala, opa, uma em cima da outra. Não, é um relato de uma vida. Se você pegar um homem de Deus piedoso, uma mulher de Deus piedosa, que tiveram sua vida consagrada a Deus no ministério de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali sempre McPherson, mulher de Deus, entendeu? Os missionários aqui, a sempre McPherson da Quadrangular, os missionários Daniel Bergo, Narvigre, das Assembleias de Deus e outros missionários pentecostais aí, outros pastores pentecostais, se você pegar eles e pegar o relato da vida deles todo, do que Deus fez de milagre, e colocar em um livro, vai parecer que eles vão viver milagre todo instante, todo segundo, porque você vai virando as páginas, mas há um lapso temporal, é uma história de uma vida, que foi colocado ali no livro, quando você vira, parece que a todo instante está acontecendo milagre. Não. Então, há um lapso entre os milagres, e aí parece que acontecia mais do que antes. Nós sabemos que Deus está operando e parece às vezes que diminuiu, mas Deus continua operando e atuando. Vamos lá. Dificuldade para a manifestação dos dons. Há dificuldade? Sim, porque há um aumento da incredulidade. O próprio cessacionismo, irmão, dificulta a manifestação dos dons. Porque ao invés de a gente buscar os dons, a gente achou explicação para não tê-los. Olha, eu acho lindo isso. Ao invés da pessoa ter humildade e falar, não, o dom é bíblico, está na Bíblia os 9 dons para eu ter. Não, eu vou explicar como não ter, porque eu não quero estragar minha maquiagem. Então, eu vou explicar como não ter. Eu não quero estragar o meu penteado, passei gel, então, eu vou explicar como não ter os dons. Ô, meu irmão, tá lá. Então, a incredulidade, o próprio cessacionismo é incredulidade nos dons, e não querer nos dons, os dons não são para hoje, cessou, ficou, e faz até torce o texto ali de 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, a profecia vai desaparecer, e o conhecimento? Se ele está ensinando é porque ele tem conhecimento. O conhecimento prossegue, só a profecia que desaparece? Vamos lá. Dons de elocução. Dons de elocução estão relacionados à fala, profecia, línguas, interpretação de línguas. Então, são os dons de elocução que estão relacionados à fala, profecias, línguas e interpretação de línguas, tá? São chamados 3 dons de elocução. Depois tem o de poder e de revelação. São as línguas imitações? Não. As línguas não são imitações. Alguns dizem imitações satânicas. Não. As línguas estranhas são línguas advindas do poder do Espírito. Nós já trabalhamos com vocês. Línguas somente para os dias apostólicos, isso aqui a gente já trabalhou com vocês, que é aquela linha sensacionista, né? Pegamos 1 Coríntios 13, 9, com Atos dos Apóstolos 2, 38 e 39, que eles dizem ali que essas promessas respeitam a vós, vossos filhos, tantos quanto nosso Deus chamar, eles dizem que é a promessa da salvação. E nós mostramos para vocês que ali não é salvação. Ali está falando a promessa do Espírito. O texto que a gente leu de Marcos agora, entendeu? Os sinais seguirão os que crerem. Então, os sinais seguem os que crerem. Não está dizendo que só um dia, só um mês vai seguir os que crerem. Irmão, não existe base para o sensacionismo, irmão. É uma torção dos textos bíblicos. O Senhor diz, os sinais seguirão os que crerem. Olha, só que só vai seguir os que crerem aqui, ó. Os sinais seguirão os que crerem. Meu nome é expulsão do demônio, falando... Não, mas os sinais vão seguir os que crerem. Ó, esse texto aqui é claro, meu irmão. Olha aqui, ó. É uma violação ao texto bíblico. Aqui, ó. Aqui, ó. O texto aqui é claro. Esses sinais seguirão os que
crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí alguém fala línguas estrangeiras, e expulsar demônios, e os sinais, os milagres. Ele não está dizendo seguirão os que crerem só até o século segundo. Tipo, acaba, porque a igreja vai ficar perfeita, a igreja fica madura, não vai... Meu irmão, depois desse período que a igreja entortou, a gente tem a idade obscura, o período mais terrível da igreja, desviado, no período da Idade Média, um período de distanciamento de Deus, um período de afastamento de Deus, idolatria, o que você imaginar. A igreja ficou... Aí veio a Reforma Protestante para tentar consertar um pouquinho, mas teve ainda seus problemas. Depois veio os outros reavivamentos, e vai dizer que a igreja hoje é madura, eu tô para pensar nisso, tá? Então, não acredito muito nisso, não. Vamos lá. Aí nós temos aqui, nós já falamos, trabalhamos essa questão, o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas. Se você observar, os apóstolos sempre buscaram e tiveram interesse que os crentes primitivos fossem batizados do Espírito Santo. Pedro vai ali para Samaria com esse objetivo, em Atos 8, e em Atos 19, Paulo também ora para que os crentes recebessem, tá? Dons de variedade de língua é um dom de locução, são variedade de língua, ele é diferente da língua do batismo, porque o batismo está à disposição de todo mundo. Atos 2, 38 e 39, Paulo Pedro. Atos 2, 38 e 39, Pedro diz, a promessa está à disposição de todo mundo. Então, quer dizer, todo mundo pode ser batizado no Espírito e falar em línguas do batismo. Já as línguas aqui, a variedade de línguas está relacionada a um dom espiritual, que é uma profecia. Existe uma estrutura idiomática por trás e é uma profecia. Normas para o dom de línguas, a igreja de Corinto tinha muito problema, lembra que a gente falou para vocês? Tinha todos os dons e tinha problema com todos os dons. Paulo fala que nem todos têm o dom de variedade de língua, porque é um dom diferente das línguas do batismo, que veio sobre todo mundo. Presta atenção. Ali diz que encheu todos que estavam na casa, em Atos 2. Aqui não. Aqui você vai ver que nem todos têm esse dom, porque o dom de variedade de língua é uma profecia em línguas estranhas. Depois o intérprete vai lá e diz o que está nessa profecia. Interpretação em público, tá? A questão da necessidade de intérprete para essa profecia. Dom de profecia, que é um outro dom de profecia que é diferente do profeta de Efésios 4:11, que seria o dom de escritor bíblico. Não dá tempo da gente trabalhar isso, mas tem diferença, tá? Considerações sobre esse dom. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia ela acaba sendo uma advertência e leva as pessoas a se santificarem, tá? Temos profecias explícitas, profecias implícitas. No livro de vocês vão dar uma lida aí, um fato envolvendo Paulo, que ele chama em Mileto, ele chama ali em Atos ele chama de Mileto, ele chama os bispos vêm, e ele fala que é para Jerusalém sofrer. Em Atos 20, você vai ver que alguém chega e diz que não era para ele ir para Jerusalém, porque ele ia sofrer. Mas, na realidade, ele sabia que era para ir. Parecia uma contradição. Em Atos, no capítulo anterior, diz que iria sofrer, e no capítulo seguinte, alguém, pelo Espírito, diz para não ir para sofrer. Mas, na realidade, no capítulo anterior, capítulo Atos, capítulo 20, ele disse que ele já estava avisado que ia sofrer. Atos 20, versículo 22. Ele diz, eu vou para Jerusalém, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer lá. Atos 20, 22. Atos 21, versículo 4, ó, e achado pelo Espírito, chegaram e disseram para ele não ir para Jerusalém porque ele ia sofrer. Mas os irmãos aqui em Atos 20, eles receberam a revelação do sofrimento. Ao invés dele chegar e dizer, Paulo, você vai compelido para Jerusalém, você vai sofrer lá. Não, eles interpretaram. Paulo, você vai sofrer, não é para você ir. Não era isso. O Espírito Santo revelou que vai sofrer. Não disse que não é para ir. E eles falaram, eles interpretaram. Se você continuar seguindo, você vai ver que o outro relato de Ágabo e o Cinto é a mesma coisa. Revela que ele vai sofrer, mas não está dizendo para não ir. E os irmãos interpretaram, disseram, é para você não ir. Não estava dizendo isso. Só está dizendo que você vai sofrer. A interpretação era deles, por isso que não deu certo. Por isso que houve essa contradição, no livro a gente comenta. Profecia da carne, a gente vê que realmente há pessoas que se aproveitam, né? Olha, se você crer vai ser varão, se você não crer vai ser varoa. Meu irmão, um dos dois vai ter que nascer, né? Vamos lá. Uma profecia, cuidado com profecia da carne pensada. O próprio Natan deu uma profetada, alguns entendem que é o conselho, mas ele era profeta, ele foi chamado para dar uma orientação divina para o rei, e ele falou para o Davi, faz o templo, conforme está no seu coração. Deus falou para ele, volta lá, que não é bem isso não, e ele voltou lá. Profecia do diabo, nós vimos Acabe e Josafá aqui, que o espírito maligno fala para o Acabe e Josafá aí, mas era uma seta maligna para que ele morresse na guerra.
E há falsos profetas, a profecia, ela é sujeita a julgamento, tá? Então, ó, outros julguem, ó, 14:29, a profecia é sujeita a julgamento. O profeta não tem que chegar e falar, eu sou impecável e intocável. Não, intocável é Deus, meu irmão. Eu e você não, tá? As profecias podem ser retidas, não, devem ser julgadas e pode ser retida. A pessoa pode segurar e não falar o que ela recebeu, tá? Isso tudo é bíblico. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Espero que essa aula tenha contribuído. Não dá tempo da gente abordar todo o assunto, porque o nosso tempo aqui é limitado. Por isso que você vai incrementar o seu conhecimento lendo o livro. Leia o livro, porque boa parte do que eu falei aqui está escrito no livro. A gente traz bastante assunto paralelo, mas boa parte do que eu falei está no livro. Então você tem necessidade de estar lendo o livro, estudando o livro, respondendo o questionário, para enriquecer o seu conhecimento. São uma revisão, entendeu? Então, quanto mais você vê, mais você vai fixando. Não pense que você vê uma vez só, você já vai fixar. Tem que ver mais de uma vez. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.